Acho que é importante falar, valuation, eles sempre têm uma composição, independente da empresa, sempre tem uma composição que é uma mistura entre o que a empresa é e o que você acha que a empresa vai ser. Tá? Então, quando você olha empresas geradoras de caixa, um modelo mais tradicional e muitas vezes menos escalável, na composição do valuation, a maior parte é sobre o que ela é e uma variável aí de crescimento. Quando você está falando de venture capital, de business escaláveis e que muitas vezes são business que queimam caixa, principalmente no início para crescimento, a gente está falando muito do que ela vai ser. Tá? E sobre o que a empresa vai ser, isso é subjetivo e é futurologia. Né? Acho que você pode se basear em tamanho de mercado, você pode se basear em disposição a pagar, o tamanho da dor também, mas cada um tem uma percepção muito subjetiva. É por isso que quando você olha, tem fundos que precificam a 4 vezes receita, tem fundos que precificam a 30 vezes receita, porque é basicamente uma métrica subjetiva. Acho que sempre tem esse desafio de, no final do risco, o valuation deveria ser uma conta de quanto você acha que vai valer a empresa ponderado por um risco. Tá? Só que é complicado você jogar numa lógica tão racional no venture capital, dado que muito é subjetivo. Tá? Então, eu acho que é sempre importante entender a quanto eu consigo vender essa empresa, né, num crescimento, e por isso você vai chegar a uma conclusão até quanto, no máximo, você pode pagar, dado uma diluição aí e uma TIR desejada. Tá? Acho que, além desse lado do investidor, tem sempre que levar em conta também o lado da investida. Tá? Porque, no final do dia, isso impacta o investidor também. Tá? Então, não adianta eu vim com um cheque relevante e jogar o valuation lá embaixo e matar a cap table, né? Matar a composição acionária. Como o Fernando disse, você não vai conseguir captar as próximas rodadas, caso a empresa queira seguir um caminho de track VC. Né? Então, é sempre importante ponderar capital necessário com cap table, mas também fatores de risco e potencial de valoração da empresa no longo prazo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vibe Podcast, um podcast feito aqui pelo Vibe Unimed, o hub de inovação da Unimed Vale do Taquari Rio Pardo, onde a gente convida founders de startups de saúde, pessoas relacionadas a esse ecossistema, para compartilhar com a gente um pouco das visões, o que estão enxergando, né, sobre assuntos. Esse episódio de hoje foi uma live que a gente fez com o Bruno da Greenrock e o Fernando da Omni, falando um pouco sobre valuation. Então, eu vou te convidar para conferir esse papo, que foi super legal e com certeza vai poder ajudar muito no entendimento de como funciona essa importante variável no momento que a gente está pensando no valor da nossa startup, pensando em como a gente pode negociar para que a rodada seja o mais proveitosa possível aí para o nosso negócio. Então, o meu papel hoje é moderar, né? Tentar tirar o máximo possível do Bruno, do Fernando, para que realmente quem esteja nos assistindo, tanto agora ao vivo quanto depois nas gravações, possa aí tirar o melhor proveito possível. Vou, antes de mais nada, agradecer, né, Bruno, Fernando, por toparem o convite de estar aqui com a gente e já passar a bola, né? Pedir para que vocês se apresentem, contem um pouco da história, tanto da Greenrock quanto da Omni, para quem está nos assistindo poder entender um pouco melhor com o que a gente está conversando hoje. Boa, deixa eu começar aqui, aí o Fernando fala. Boa. Primeiro, obrigado, Rafael, pelo convite. É muito legal essa iniciativa. Acho que é um ecossistema muito novo que a gente precisa conversar, né, para desenvolver. E como você disse, é uma questão bem subjetiva ainda, que com a argumentação, o diálogo vai sendo construído e sendo mais tangível. Né? Então, falando um pouquinho, eu sou sócio da Greenrock. A Greenrock nasceu há uns 5 anos atrás, na época como um single family office das famílias Salomão Zop. O laboratório Salomão Zop foi vendido para a DASA, e com o dinheiro da família a gente começou a investir em saúde. Tá? Então, durante 4 anos, a gente investiu dinheiro de capital proprietário das famílias. Tá? Então, começou a passar algumas empresas pedindo dinheiro, mas também pedindo muita ajuda, expertise, a nossa rede de contatos, né? Que no final do dia a saúde é um bicho muito complexo, com muitos incentivos perversos, e tem que entender e estar dentro para conseguir navegar da melhor forma.
Então, nessa atuada aí, a gente ficou mais ou menos 4 anos, fez cerca de 20 investimentos, e desde o ano passado a gente fechou esse fundo familiar e virou uma gestora de recursos terceiros, que a gente captou um fundo para investir 100% em saúde. Aí dentro de saúde, nesse novo fundo, a gente olha desde empresas de venture capital, né, que é o termo aqui, mas também outras empresas aí mais economia real. Tá? Nesse contexto aí, a Omni foi a primeira investida desse novo, né? A gente confia muito aí no Fernando, tanto no passado do Fernando, mas também no futuro, e na proposta de valor da Omni. Ah, que legal. Aí, Fernando, conta pra gente um Bom, pouco gente, da Omni, né? prazer, Rafael, tá aí. Bom, aqui contando aqui um pouco de como a Omni, né, começou. A gente é uma empresa nova, a gente começou a plataforma em 23, a gente entrou em operação em 24 no começo, que foi ali também junto da entrada do Bruno. E aqui, em 25, a gente está no segundo ano de operação. Então a gente fala que a gente está aqui bem no começo, né, da jornada. Legal. E vamos lá, então, aquecer um pouco, né, esse assunto aqui, pegar um pouco da opinião, depois eu quero ouvir o lado do founder e o lado do fundo, né, para a gente conseguir fazer um bem bolado aqui. Quando vocês ouvem a palavra valuation, né, quando vocês discutem ela nos seus âmbitos, o que vem primeiro à mente de vocês? O valuation é uma métrica? O valuation é uma história? O valuation é o resultado de uma negociação? Como é que é? O que é esse o termo ali? Não o termo especificamente, né? Claro, é o valor de uma empresa, né? Mas o que ele representa no final do dia para uma startup que está captando, né? Não aquela startup que, não, eu estou valendo 10 milhões. Tá, isso é arbitrário. Ele decidiu que aquele valor era dele e deu para a bola. É no momento que tu vai realmente fazer uma captação é que tu vai conseguir verificar se tem um fundo ali disposto a te dar, né, investir dinheiro dentro daquele valor. Então, tem métrica, tem história, tem negociação. Como é que é esse dia a dia ali de quem está negociando com um fundo, né, o seu valuation para realmente buscar um cheque? Quer falar aí, Fernando? Posso falar, posso puxar. Bom, eu acho que é um pouco de tudo, né? Eu acho que quando você pensa assim no valuation, é uma conta de chegada, né? Então, é o quanto você quer ser diluído ou o quanto você pode ser diluído, considerando que vai ter próximas captações, que você vai precisar de capital para crescer, para comprar, enfim, empresa. Então, acho que você primeiro tem que pensar o quanto que você pode ser diluído nessa rodada e o quanto de capital você precisa para chegar no próximo estágio, que pode ser ponto de equilíbrio, pode ser X é de receita, X de vidas. Então, acho que a conversa começa assim: quanto você quer ser diluído e quanto de capital você precisa. E aí, acho que depois dessa primeira parte, começa um pouco ali também, até acho que para founders que já fizeram algumas captações, você começa a ficar sensível sobre storytelling, que é o quê? Eu não posso estar com valuation muito esticado, porque isso vai prejudicar ou a minha próxima captação ou a saída da empresa.
isso a gente vê mais ali no contexto de 2020, 21, 22, né? Quando a taxa de juros estava muito baixa e teve esse boom aí de tech, startups, né? Então, tem muita empresa nesse período que esticaram muito valuation e depois, cara, precisaram de mais grana e aí, cara, a situação ficou difícil. Então, acho que é isso. Então, acho que que é uma conta de chegada, quanto você precisa, o quanto você pode fim diluir. E dois, você também tem que ter em mente que se você ficar muito caro, sei lá, no seed money, você vai ter dificuldade para captar série A. Boa, boa, isso aí. E pelo lado do fundo, Bruno, o que tu me disse? Boa. Acho que é importante falar, valuation, eles sempre têm uma composição, independente da empresa, sempre tem uma composição que é uma mistura entre o que a empresa é e o que você acha que a empresa vai ser. Tá? Então, quando você olha empresas geradoras de caixa, um modelo mais tradicional e muitas vezes menos escalável, na composição do valuation, a maior parte é sobre o que ela é e uma variável aí de crescimento. Quando você está falando de venture capital, de business escaláveis e que muitas vezes são business que queimam caixa, principalmente no início e para crescimento, a gente está falando muito do que ela vai ser, tá? E sobre o que a empresa vai ser, isso é subjetivo e é futurologia, né? Acho que você pode se basear em tamanho de mercado, você pode se basear em disposição a pagar, o tamanho da dor também, mas cada um tem uma percepção muito subjetiva. É por isso que quando você olha, tem fundos que precificam a 4 vezes receita, tem fundos que precificam a 30 vezes receita, porque é basicamente uma métrica subjetiva. Acho que sempre tem esse desafio de, no final do risco, o valuation deveria ser uma conta de quanto você acha que vai valer a empresa ponderado por um risco, tá? Só que é complicado você jogar numa lógica tão racional no venture capital, dado que muito é subjetivo, tá? Então, eu acho que é sempre importante entender a quanto eu consigo vender essa empresa, né, num crescimento, e por isso você vai chegar a uma conclusão até quanto no máximo você pode pagar, dado uma diluição aí e uma TIR desejada, tá? Acho que, além desse lado do investidor, tem sempre que levar em conta também o lado da investida, tá? Porque no final do dia isso impacta o investidor também, tá? Então não adianta eu vir com um cheque relevante e jogar o valuation lá embaixo e matar cap table, né? Matar a composição acionária. Como o Fernando disse, você não vai conseguir captar as próximas rodadas, caso a empresa queira seguir um caminho de track VC, né? Então, é sempre importante ponderar capital necessário com cap table, mas também fatores de risco e potencial de valoração da empresa no longo prazo, tá? Inclusive, acho que aqui não precisa nem... Aí o Fernando, a gente teve essa discussão acalorada muitas vezes, mas é uma discussão saudável e por isso muito subjetiva, né? Sim, mas eu gostei desse ponto que tu falou ali de a composição dos pesos, né? Eu acho que isso é muito legal quando a gente compõe. Poxa, é um negócio que está nascendo. Vamos falar aqui de startups em si, né? Poxa, é um negócio que está nascendo. Tu vai comprar futuro, digamos assim, né? Poxa, o que essa startup pode ser no futuro? A gente sabe que várias vão ficar pelo caminho. Esse é o jogo do fundo de venture capital. Ele sabe que dos 10 investimentos que ele vai fazendo, não vão ser os 10 que vão chegar lá na linha de chegada, e os que chegarem têm que pagar a conta no final. Então, isso tá claro para todos. Mas isso eu escutava pouco quando eu entrei, no que diz respeito a como eu vou sair, sabe? O pessoal não estava olhando muito. Não, o negócio é entrar. Eu vou entrar. O fundador vai dar um jeito depois de achar alguém que vai ou comprar, ou nós vamos fazer um IPO. E hoje eu já tô escutando um pouco mais a galera. Tá, mas a que preço eu consigo... Essa startup vai finalizar no final? Ah, tem alguém que pode pagar 500 milhões para essa startup? Ah, tem. Bom, então faz sentido entrar num valuation, né, X. Ah, não, cara, aqui o máximo de pagamento que a gente já viu para uma startup nesse nível, foi 100 milhões. Então aqui já dentro desse valuation. Então é legal essa conta, assim, às vezes de olhar de trás para frente também pode fazer sentido, né? Porque não adianta depois ter um ativo invendável, né? Que fica assim, ele não é grande o suficiente para fazer um IPO, mas também não é pequeno para ser comprado, né, por um outro player maior, e tu fica naquela corda bamba, tá, vou pro break-even, vou
distribuir lucro para os acionistas, mas não é o jogo do fundo, né? No final lá dos 10 anos, dos 12 anos, ele vai ter que vender isso para alguém, porque ele vai ter que encerrar o fundo. Então, isso acaba, né, discutindo. Então, achei legal esse ponto que tu trouxe. Mas, Fernando, ali vocês falaram, pô, vocês estão entre o fundo e a startup, inclusive vocês são parceiros, né, de investimento. Na área da saúde, a gente percebe, em alguns momentos, uma dificuldade um pouco maior para tu começar a gerar as receitas, né, para tu ter o crescimento acelerado que muitas vezes o fundo gostaria de ver, né? Quais foram os principais argumentos que tu conseguiu utilizar para justificar o valuation que tu fez na tua rodada, né? Afinal de contas, tu fez uma rodada bem considerável nos últimos meses, né? Então, como é que vocês já tinham uma boa receita, vocês tinham um plano muito bem traçado que explicava o valuation? Como é que foi essa conversa com o fundo para conseguir chegar no valuation que vocês entendiam como aceitável para fazer essa conta que falou, né? De quanto que eu preciso versus quanto eu estou disposto a abrir mão nessa fase. Bom, antes de explicar aqui, eu vou dar aqui um pequeno contexto, né? A gente está há 3 anos, né, como empresa, e há 2 anos de forma já operando, né? E quando eu digo que está operando, é que tem cliente e receita, né? Sim. E nesses 3 anos aqui de empresa, a gente captou 25 milhões de reais, né? E com investidores como o Bruno da GreenRock, né, que são os nossos principais investidores aqui, é uma placa super bacana, e também placas fortes como a Norte Ventures e a Vivo. A Vivo Telefônica é nossa sócia também. Legal. E aí, no contexto aqui, né, do Seed Money, que foi quando a gente fez em 24, que foi a entrada do Bruno, a gente ali estava em seed, né? Então, quando você está em seed, você tem os teus primeiros clientes, um começo de receita crescente. Então, a gente estava ali, né, crescendo a quantidade de vidas mês contra mês, e ter essa constância de crescimento é importante. Então, esse é o estágio que a gente estava, e acho o que ajudou também a ter esse round foi que a gente tinha bons contratos que estavam ali para assinar, já mostrando ali que a empresa ia começar a entrar em uma linha de crescimento bem interessante. Então, ter essa parte aqui mais técnica, de estágio, do número, do seed, etc. E também ter uma parte que no seed money é muito importante, é o time que está por trás, né? Então, cara, quem é o Fernando, o que ele fez antes, quem é o Leopoldo, cara, o time é sólido, é um time que está comprado, full time, um time que tem o custo, foi fundado na empresa de oportunidade. Então, isso também que tem um peso grande. Com certeza. Maravilha. E bora lá, Brunão. Quando é que escutar esse lado da mesa do fundo, né? Como é que o fundo do Venture Cap olha para o valuation das startups? Assim, quais são... Tu falou ali um pouco de futuro, né? Startup e tal, mas junto com isso, vocês... Agora, não olhando só o caso da Omni, né? Mas em alguns casos de investimento, a gente vai ter barreiras regulatórias, né? O ciclo de venda longo, que eu comentei antes ali com o Fernando, custo de entrada em alguns momentos, né? Porque dependendo da solução, os outros players já têm alguém oferecendo aquilo. Então, assim, a gente acaba percebendo muito aqui, assim, isso aqui não é uma dor tão grande a ponto de eu
parar minha operação e trocar esse sistema aqui para jogar o teu. Gosto do teu, mas ele não está me incomodando tanto a ponto. Então, gera uma barreira, vamos conversar no que vem. Daí, poxa, mas como no que vem, né? Assim, eu preciso vender, porque eu preciso, né? Acabei de captar, preciso botar dinheiro, preciso botar cliente para dentro. Então, como é que um fundo específico que está olhando especificamente para a saúde aqui, olha para essa realidade de startups de saúde e consegue avaliar se aquele é um business interessante a ponto de receber investimento ou não, isso aqui vai demorar muito para tracionar, então não faz muito sentido a gente entrar. Tem uma conversa ali que vocês fazem para fazer esse tipo de análise ou é oportunidade, qualidade do time, valor que está sendo pedido? Provavelmente vamos dizer, cara, é um misto de tudo, mas assim, como é que vocês fazem essas discussões, né? Aqui talvez trazendo um pouco os bastidores, né, do fundo que está ali discutindo, porque para a startup que está nos assistindo poder até se preparar, poder se organizar para isso, né? Boa. Acho que, de novo, é um tema bem subjetivo. Tá? Acho que o que eu posso acrescentar, além do óbvio, né? A gente busca empresas que, no médio e longo prazo, façam e criam barreiras de entrada. Tá? Aqui, por exemplo, a Omni tem um fator que é relevante, e ainda mais, quanto mais ela cresce, mais operação tem, a gente está falando que cada vez mais a Omni vai entender o seu cliente, vai entender o seu perfil de consumo e vai conseguir fazer uma precificação com uma cobertura do seu seguro, né, ou do seu programa, de uma forma mais assertiva para os dois lados, tá? Então, essa é uma barreira que a gente enxergou aí na Omni, e é uma coisa que a gente sempre busca aí nas nossas investidas, tá? A gente não gosta do modelo que é mais comoditizado, tá? Porque a gente acha que no curto prazo, no médio e longo prazo, tende a uma queda nas margens. E na saúde tem alguns modelos que são bem comoditizados, tá? Então, sempre tomando esse cuidado para olhar, tá bom, o que vai ser essa empresa, já que a gente está investindo no futuro, o que vai ser essa empresa no médio e longo prazo? Vai ser uma empresa que vai ter que ficar estritamente brigando por preço? Se a resposta for sim, provavelmente para a gente não faz sentido, tá? E, como você disse, acho que a saúde ela tem uma questão, um ponto específico que é bem característico dela, que na saúde as coisas são mais lentas, geralmente, tá? Então, o que tem que se fazer primeiro, existe um reajuste de valuation quando você traz, muitas vezes, o modelo americano, tá? Que você tem que levar em consideração. Tá? Mas também é tentar, dentro da saúde, você ver quais são os caminhos mais rápidos e com menos desafios e barreiras de entrada. Tá? Acho que esse na saúde suplementar é tudo muito complexo, credenciamento é complicado, é demorado. Então, para onde que eu posso ir? Eu vou para o mercado, que é um mercado privado, né, out of pocket, que chama, que é um mercado que está crescendo muito, e vou para o RH, que embora tenha desafios aí, que tem muita gente vendendo para RH, se você tiver uma proposta de valor, e como o Fernando sempre destaca aqui, no final do dia reduz custo, né, que não é visto como um custo a mais, mas como um custo a menos, como um investimento, e isso ajuda muito a entrar. Né? O desafio é você provar isso. Acho que esse é o grande ponto que muitas empresas de saúde acabam não conseguindo ultrapassar. Como que eu vou me provar que eu sou não um custo, mas eu sou um investimento que no futuro vai reduzir o custo? Então, acho que é um pouco de tudo, tá? Mas algo não tão óbvio que a gente sempre tenta achar nas nossas empresas e construir é a barreira de entrada, tá? Para preservar a margem a médio e longo prazo. Não, isso é muito bom, né? Porque, normalmente, às vezes a gente pensa que com o passar do tempo o serviço vai custar cada vez mais barato, né? E aqui nessa coisa que você está falando, não, isso aqui vai ter que não custar mais caro, mas ele vai ter que ter margens melhores com o passar do tempo, porque eu vou melhorar, ter abrangência de mercado, eu vou ganhar sinergia, né, com outros players que eu estou trabalhando em conjunto, e se eu não tenho competidores me pressionando para baixar custo, teoricamente eu vou conseguir trabalhar essas margens. Então, é um ponto bem relevante, assim. E, pessoal, acho que aqui, para quem está escutando também, acho que só para fechar essa parte aqui, a discussão do valuation, ela acontece quando o fundo já entendeu que o teu negócio é um bom negócio, né, Bruno? Tipo assim, não adianta, tu pode chegar com, eu quero, o meu valuation tá 10 milhões e eu vou apresentar meu negócio para o Bruno. Ou o meu valuation está 50 milhões e eu vou apresentar meu negócio para o Bruno. Num primeiro momento, me corrija, Bruno, se eu estiver errado,
esse número nem vai ser olhado. Provavelmente o fundo vai ver, tá, deixa eu entender se tem um negócio primeiro. Depois nós vamos ver o quanto ele vale. Porque o valuation depois vai ser uma discussão em cima das interpretações e das conclusões que vocês tiraram do negócio que vocês estão avaliando, né? Então, poxa, ó, cara, legal, entendi teu negócio, cara, tô achando que o teu valuation tá bem, ok, dificilmente o fundo vai dizer, tá muito baixo, vamos aumentar esse valuation aqui, né? Mas tu concorda com isso, assim, que, poxa, quando chega na fase de valuation é porque o fundo já entendeu que o business é bom, vai conseguir gerar barreiras de entrada, vai ser um negócio vencedor no longo prazo, vai ter gente para comprar ele, né? A gente já passou esses primeiros checks ali que provavelmente o fundo deve fazer na hora que está analisando esses negócios que estão sendo apresentados para vocês, né? Sim, acho que isso é especialmente verdade para venture capital. Assim, quando a gente fala muitas vezes de private equity, empresa geradora, a gente está falando mais sobre o que a empresa é do que o que ela vai ser. Tá? Então, nesse sentido, a gente consegue dar um valor e um peso muito forte para o preço. Tá? Então, às vezes, você pagando barato num business não tão maravilhoso e atraente assim, você consegue aí ganhar dinheiro porque é o que a empresa é. No venture capital, você tem que confiar muito no que a empresa vai ser. Tá? Então, se você não acreditar no modelo, você não vai ganhar dinheiro no venture capital. Não tem como. Tá? Então, a resposta é sim. Eu concordo que a parte qualitativa ela vem antes da parte quantitativa no venture capital, principalmente. Legal. Assim, o quant sim, né? Nem vou olhar teu negócio, enfim, gostei. E, Fernando, cara, como é que tu entende, assim, aqui a gente não tá, né, acho que a gente trouxe vocês justamente para poder fazer uma conversa um pouco mais ampla, a gente não veio falar necessariamente de homem, necessariamente de Greenrock, né, a gente está falando aqui do setor, de startups, então por isso que consegui pegar esse teu conhecimento relacionado a isso. Mas como alinhar essas expectativas para que o valuation não vire um impeditivo, mas sim um catalisador dessa relação de investidor, assim, então, porque vai chegar um momento que o founder vai bater no pé e vai dizer, cara, é 25 milhões meu valuation e eu não abro mão, e o fundo vai dizer, cara, pelo tudo que eu estou vendo aqui, o negócio é 15. Só que a startup entende, pô, mas esse fundo é legal, ele pode me ajudar, ele faz sentido estar no meu cap table, faz sentido ter esse fundo aqui comigo, me ajudando, abrindo porta. Como fazer esse alinhamento de expectativas para que ambos saiam satisfeitos com a negociação e não fica aquela coisa, abrir mão demais, não devia, e fica aquela... Porque a gente vai ficar 5, 6, talvez 10 anos juntos, né? E aí fica aquela coisa, não aceitei uma negociação, não devia ter aceitado lá atrás. Como fazer equalizar um pouco essa expectativa versus o que está sendo realmente oferecido? É um ponto parecido com o que a gente comentou aqui no começo, né, do call, que é uma conta de chegada, né? Então, quando você tem de fato uma conta de chegada, né, tem o que você pede, tem o que o fundo pede, e aí você tem uma conta de fim de chegada. Então, pelo menos aqui, nos meus casos práticos, sempre foi via conta de chegada. Então, que eu nunca fechei lá no preço que eu pedi e eu nunca também topei o preço, a primeira proposta do fundo, né? Porque, de fato, é uma negociação. Vai ter sheets, vai e volta, ajusta o BP. Então, é isso, é uma conta de chegada. E quando você tem uma conta de chegada, é porque você está cedendo de um lado e a parte do outro. E vocês estão ali, cara, vendo também o cap table, cara. Se for muito para cá, puta, vai ficar muito ruim para o time. E também, se esticar muito para o fundo, você não vai conseguir captar a Série A. Se o crescimento for um pouco menor. Então, essa conta de chegada é muito importante, e para ter a conta de chegada é muito importante ser transparente, né? Sim, sem dúvida. Eu nos negócios que a gente faz aqui, porque a gente acaba investindo também em startups, né? O Vibe tem um braço de investimento, cheques menores, pré-seed, né? Mas a gente acaba investindo também
Eu acho que é isso. Assim, a transparência tem que ser a moeda de partida, assim, para não ficar um jogando aqui, outro jogando ali, jogando verde, jogando para cima, porque sabe o quanto vai vir para baixo. Então, tentar trazer esse cenário o mais justo possível. E ali, talvez uma pergunta, assim, Fernando, depois que chega a proposta, né, o sheet do fundo, quais são os itens que normalmente a startup pode usar para justificar que, cara, dá para aumentar um pouco aquilo ali? É o histórico do founder, talvez um contrato fechado ali que faz super sentido, que vai abrir portas para outros players daquele mesmo segmento. Como é que vocês fizeram isso? Na minha opinião, eu acho que o que mais impacta ali quando você tem um term sheet é você gerar FOMO, que é, cara, se você não quiser, eu tenho aqui outro que quer, entendeu? Uhum. E aí, se você consegue meio que abrir um pouco e mostrar, cara, que tem outras pessoas topando entrar, isso, cara, pode ser seed, série A, série B, série C, sempre quando o founder consegue mostrar que tem alguma alternativa, você ganha um poder muito forte de barganha. Barganha, boa, isso aí. E Bruno, o que é pior na tua visão de fundo? Quando o founder supervaloriza a empresa e aí, né, que nem o Fernando falou, gera um risco ali futuro de não conseguir uma nova rodada porque o valuation veio muito para cima, ou também quando ele aceita um valuation muito baixo, assim, meu Deus, eu vou ganhar você investido pela Greenrock, cara, se vocês quiserem me dar R$1 milhão por 10%, eu vou pegar, não importa. E aí depois aquele dinheiro não é suficiente para fazer aquilo que ele se propôs, e vai ter que fazer uma rodada meio que intermediária para conseguir corrigir aquilo. Qual é o cenário assim, que tu vê como perigoso quando tu está analisando uma proposta de investimento? Assim, vocês caem para dentro para validar se aquele dinheiro que está sendo investido vai ser suficiente para chegar do ponto A até o ponto B, ou é confiança no time mesmo de execução? Conta um pouco do bastidor dessa parte, assim, né? Porque às vezes a gente está ali escutando esse valuation aqui, beleza, talvez eu vou fazer um bom negócio como fundo porque eu vou entrar com um cheque baixo. Mas tu tá vendo que logo aí na frente esse cheque baixo vai ser a causa daquela empresa morrer. Então, tem casos que tu diz assim, ó, né, acho que a tua pedida teria que ser um pouco maior para tu garantir o tempo ali que tu precisa para provar isso que tu tá provocando aqui com a gente? Acho que tudo começa no ponto que o Fernando falou, acho que é quanto eu preciso, né? E o quanto eu preciso, ele é quanto eu preciso para chegar em algum ponto, tá? Acho que o papel do fundador é ter uma visão estratégica de futuro e construir sua estratégia pesando prós e contras para alcançar esse futuro, tá? Então, eu vou pegar uma rodada maior, será que vale a pena eu me diluir, dado que talvez eu vou ter que fazer uma outra rodada para chegar onde eu quero? Eu acho que toda essa pergunta tem sempre que ser respondida com base onde eu quero chegar e quanto que isso me custa para chegar até lá, tá? Acho que tem uma mentalidade do Venture Capital que é importante a gente combater, que é de quanto mais, melhor. Tá? Sim. Acho que o Brasil, e o exemplo brasileiro, mostrou para a gente que, geralmente, quanto mais, não é melhor. Tá? Então, sempre a conta tem que ser quanto que eu preciso. E eu acho que aquela máxima de, se tem dinheiro, eu sempre quero, né, que é uma máxima que tinha muito no Venture Capital do lado do fundador, eu acho que cada vez mais ela não é verdadeira, porque isso pode desvirtuar negócio, isso pode dar perda de foco, isso atrapalha o fundador, ter muito dinheiro, ter um bom runway, ou seja, uma boa pista, é algo muito positivo, mas ter muito dinheiro geralmente atrapalha o fundador, tá? E entender o que é foco, o que eu tenho que abrir mão, que afinal do dia, você ser executivo, você ser CEO, é abrir mão de possibilidades e focar em outras. Com muito dinheiro, geralmente, isso fica um pouco mais complexo, tá? Então, acho que a pergunta é essa, a resposta é essa, sempre pensando onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar até lá.
Ah, legal. Eu acho que esse ponto que você falou assim, quanto mais dinheiro, melhor. Teve muita gente que foi pega no calcanhar, né? No final teve que fazer uma nova rodada para continuar sobrevivendo, menor do que a outra. No final do dia teve que recalcular todos os percentuais, né? Porque, pelo menos nos nossos contratos aqui, se o founder for fazer uma próxima rodada num valuation menor do que eu entrei, recalcula o meu percentual, então no final do dia ele vai ser diluído a mais também, né? Então, Fora, acho que é um ponto bem relevante, é a mensagem, né? A sim, mensagem de um down round para o mercado como um todo, ela é muito negativa. Tá? sim. Ele pode ter efeitos práticos não só para o lado do investidor, mas também do lado do cliente, né? O cliente vai olhar aquilo e vai falar, puta, o que está acontecendo ali, né? Então acho que é importante você sempre pensar na mensagem. Sim, com certeza, com certeza. Gente, o papo é rápido, né? Ele voa, vai andando super rápido, já entrando no encerramento, né? Eu queria pedir uma dica prática, assim, para quem está assistindo a gente, quem está buscando informações e quem está se preparando eventualmente para uma primeira rodada e que consequentemente vai chegar nesse ponto de valuation, né? A gente sabe que alguns fundos, principalmente no pré-seed, ali diz, eu te dou tanto por tanto por cento, o Y Combinator, né? É assim, quer tá mais ou menos dentro dessa linha. Mas a realidade brasileira acho que é um pouco diferente, né? Ela tem um fator de negociação ali sempre atrelado. Então, Fernando, queria talvez começar contigo, né? Que conselho você daria para quem vai negociar valuation pela primeira vez com uma aceleradora, seja com fundo, né? Que conselho talvez o Fernando lá do passado gostaria de ter recebido para conseguir melhores termos, não nesse sentido que o Bruno falou, simplesmente aumentar, porque acha que é legal, mas que pode fazer a diferença, né, para garantir esse run, né, para garantir chegar onde você quer chegar, enfim. Um conselho aí para quem vai encarar. Bom, um conselho prático, pelo menos o que eu fiz aqui, né, na trajetória, a minha primeira captação sempre foi com pessoas físicas, né? Pessoas físicas ali, cara, que são autoridades dentro do setor que eu tô. Então, cara, ou um médico importante, gestor de hospital, ou um empreendedor que, cara, teve tipo uma puta história, porque quando você consegue trazer algumas pessoas físicas de peso e que para sua tese, até para também te dar mentoria, conselhos, shortcuts, vai deixar o início muito mais fluido. Você vai ter ali, cara, pessoas que já fizeram e montaram. E aí, quando você for para o estágio maior de cheque, que de fato você precisa começar a conversar com os fundos, você está com um quadro societário bem mais sólido. Legal, legal. Bom demais. Fernanda, Bruno, antes de passar para a pergunta final ali de encerramento, eu tenho uma pergunta aqui do chat, e aí eu queria ouvir tua opinião, assim, porque talvez já tenha passado. Do pessoal da Golds, da Saúde Integrada, mas que até está sendo acelerado aqui pelo Vibe no BET 8 que a gente está fazendo. Um ponto que eu acho importante é que às vezes o founder pode errar no valor pedido. Caso isso aconteça, vocês levantaram esse ponto das negociações e propuseram um cheque maior, então talvez aqui uma situação onde o founder talvez não esteja enxergando tudo que o produto ou a solução dele pode ser, né? Então aqui talvez até numa situação de smart money, pega a GreenRock, o pessoal super conectado com diagnóstico, entendendo esse mercado talvez até mais profundamente que o próprio founder, chegou a dizer assim, não, cara, mas se tu fizer isso, isso e isso, esse teu negócio pode ser ainda maior, então poderia estar pedindo. Chega a acontecer isso ou na prática não é tão comum?
Acho que aqui vale a gente falar um pouco do papel do fundo. Tá? Acho que cada vez mais a gente vê, e pelo menos é como a Green Rock enxerga o mercado, e enxerga o papel que a gente tem que ter nas investidas, acho que o Fernando pode falar bastante, é o papel construtivo. Tá? Acho que o investidor tem uma visão distante, que agrega em alguns pontos e peca em outros, tá? E o executivo, o fundador, tem uma visão de perto, que agrega em alguns pontos e também fica cego para alguns outros, tá? Então, acho que o papel do fundo, principalmente do líder aqui, né, porque tem muitos followers, né, mas principalmente do líder da rodada, é você construir um uso dos recursos, um tamanho de cheque que maximize aí o potencial da empresa no médio e longo prazo, tá? Então, acho que assim, a resposta é sim, a gente sempre tem que ajudar nessa construção, principalmente o líder, e cada vez mais a gente vê que o valor está no fundo, não ser só o dinheiro, mas é o smart money que fala, que muitas vezes é para inglês ver, tá? Mas é o smart money de verdade, tá? Então, você ajudar a fazer uma estratégia, você entender qual é o tamanho do cheque junto, acho que essa é a melhor forma de analisar. E eu gostei desse ponto que o Fernando trouxe, porque às vezes, tô pegando meu primeiro cheque com uma aceleradora, por exemplo. Tá tudo certo, eu acho que faz todo sentido, é um recurso importante, eles têm acesso a uma mega rede de os investidores, pessoa física ali que fazem, mas tu ter uns 3 ou 4 anjos legais, assim, no início, pode dar uma visão muito maior para o founder, né? Assim, porque um cara que já foi empreendedor, já fundou startup, conhece muitas vezes não. Tu vai poder ter um cara que nem entende tanto de saúde, mas entende de escalar, entende de montar produto, entende de como, o que tu precisa fazer ali, a velocidade que tu precisa dar. Um outro que vai poder abrir porta, vai abrir a agenda do celular dele, vai passar os contatos, fala com o fulano, fala com o ciclano, e não só, né? Tá aqui o telefone do cara. Não, entra junto, né? Vai lá, vai junto na reunião. Essas pessoas realmente têm uma capacidade. E é legal, a gente percebe muito startups com, esse aqui é o advisory board, né? Então, assim, eu tenho, esses galera são meus advisors. É legal, eu acho que é um primeiro ponto importante, mas quando o cara tirou dinheiro do bolso para colocar na startup, aí o incentivo que ele tem para que aquilo dê certo é ainda maior, né? Então, talvez essas startups estão no início que a gente está falando, né? Achar bons anjos que possam auxiliar nesse crescimento realmente pode fazer muito sentido. E Bruno, para fazer então uma pergunta final ali que eu comentei também com o Fernando, qual que é o erro que tu gostaria que os founders evitassem de vez no valuation? Assim, coisas que quando chega uma negociação e chega com esse tipo de abordagem, esse tipo de pergunta, esse tipo de intransigência, talvez, né, que pode ser tanta teimosia a ponto de virar intransigência, tu gostaria assim, cara, se eu pudesse tirar isso aqui com varinha mágica, é esse ponto que eu tiraria, assim. Vocês têm alguma coisa, talvez vocês discutam internamente, de novo, o founder que está com essa visão aqui, o que daria para evoluir nesse mercado para garantir mais fluidez, assim, para que os negócios pudessem ser feitos de uma forma melhor? Acho que a resposta objetiva do meu lado, acho que é uma mentalidade, que é uma mentalidade ruim, na minha visão, que muitas vezes o fundador tem em mente que o valuation de uma rodada de investimento é um ponto final, tá? Mas na verdade ela é um ponto intermediário. Você não vai ganhar dinheiro com aquele valuation, tá? Eu acho que tem que um negócio de sucesso, e eu acredito que é assim, que isso enxerguei no Fernando e também se enxerga nas investidas. Eu como sócio, eu quero também que o meu sócio tenha retorno, tá? Acho que esse é um ponto principal, assim. Sim. Ser sócio é você querer no final do dia que todo mundo dê certo a médio e longo prazo, tá? Então acho que assim, meu ponto principal assim é não enxergar o valuation de uma rodada de investimento, de um seed, de um série A, como se fosse um ponto final e baseado nisso eu vou ganhar dinheiro. No final do dia você está falando de alguns pontos a mais, alguns pontos percentuais a mais ou a menos de diluição, e é isso que tem que ser seu foco na minha visão. Então tá, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse capítulo. Acho que foi super legal a conversa. Acho que o Bruno e o Fernando conseguiram trazer aspectos bem práticos, né, no que diz respeito a valuation, de negociação, quando a gente está ali olhando como a gente vai levantar fundos para a nossa startup.
mas ao mesmo tempo trouxe aquela parte de entender o contexto, né? Entender como a gente pode construir a melhor narrativa para que esse negócio que a gente está criando faça sentido para o investidor que está lá na ponta e no final do dia precisa enxergar o teu negócio com uma capacidade de gerar um bom retorno lá no futuro. Então, obrigado por ter acompanhado com a gente. A gente tem outros episódios aí na biblioteca, super legais também, que fazem todo sentido para ti que está aí estudando e aprendendo um pouco mais sobre o mercado da saúde. Fica ligado que nas próximas semanas a gente lança novos episódios aqui do Vai Bem Podcast.